Fala meus manos, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do canal, aqui quem fala é o Matheus. E muito bem, então, nesse vídeo a gente vai estar desenvolvendo uma aplicaçãozinha bem simples, mas que vai ser muito útil para quem está começando no JavaScript, que a gente vai ver alguns conceitos bem legais que ele tem, e principalmente uma coisa que eu acredito que seja uma das funcionalidades que a gente mais usa em qualquer aplicação, que é a manipulação de formulários. Então, escutar evento de submit, evento de clique, pegar os valores que o usuário digitou nos inputs, pegar valor de select, enfim, esse tipo de coisa que é muito recorrente quando a gente está desenvolvendo praticamente qualquer tipo de aplicação. E por que eu estou fazendo isso aqui? Muita gente me perguntou lá no meu Instagram, me pergunta quase todo dia, e que inclusive se você não me segue, eu vou deixar ele aparecendo em algum lugar aqui da tela, dá uma olhadinha lá, que eu posto conteúdo todos os dias, abro caixa de pergunta nos stories todos os dias, então se você tiver alguma dúvida sobre qualquer coisa relacionada à programação, ao mercado de trabalho, linguagem, framework, enfim, pode me perguntar lá que eu vou ter o maior prazer em te responder. E voltando aqui então muita gente me pediu lá no Instagram, me pergunta todos os dias, Matheus, que tipo de projeto que é legal colocar no GitHub? Como que eu monto um portfólio no GitHub? Tô aprendendo a codar agora, eu devo colocar esses projetos mais simples lá? E a resposta é sempre sim. É muito interessante que você coloque esses códigos pelo principal motivo de quando você se candidatar para uma vaga, você vai ter um perfil, você vai ter como mostrar para o recrutador que você sabe fazer o que você está falando que você sabe fazer, né? Então, entre uma pessoa que só está falando que sabe HTML, CSS e JavaScript e uma pessoa que fala que sabe e manda o link do repositório, você pode ter certeza que você já vai sair na frente só de ter esse perfil, esse link, né? Um portfólio para a pessoa ver como é que você coda, como é que é teu código e esse tipo de coisa, beleza? Muito bem, então, sem me enrolar muito mais aqui, que já levei bastante tempo falando, eu acho, é o seguinte, a gente vai desenvolver essa aplicaçãozinha, ela é muito simples, mas, de novo, a gente já vai ver alguns conceitos que são muito importantes e alguns recursos muito importantes do JavaScript, e ela se chama getCall, né? Eu não sou muito criativo, mas, né, então eu preparei aqui a interface, é bem simples. E a ideia é, a pessoa, né, o usuário, ele vai informar aqui os dados pessoais dele, vai clicar em calcular, e quando ele clicar em calcular, né, essa div ela não vai estar aqui, esse container do resultado, e aí quando ele clica em calcular, ela volta para cá. Ela aparece, aliás, com esses números aqui, eles são dinâmicos, né, então a gente vai usar uma fórmula matemática, que não fui eu que inventei, tá? É uma fórmula científica, inclusive, e a gente vai aplicar essa fórmula em cima dos valores que o usuário digitar aqui e depois colocar elas como resultado aqui embaixo do nosso container, beleza? Bom, como o foco aqui não é perder muito tempo, mas gastar muito tempo estilizando a aplicação, criando HTMLzinho, eu já preparei tudo isso e deixei num repositório que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Então eu já preparei aqui nesse repositório toda a estrutura do HTML e os estilos, e a gente vai baixar e vamos fazer só um overview bem rápido por cima deles, porque se a gente fosse codar isso tudo só nessa parte da interface explicando, a gente ia levar uns 15, 20 minutos. Bom, a primeira coisa que vocês vão precisar fazer, aqui eu estou explicando que a gente não usa nenhuma dependência no projeto em si, a única dependência que a gente vai usar, e por isso que eu peço aqui para você instalar o Node, é o serve. Tem duas formas da gente acessar um arquivo HTML. A primeira é aquela forma que talvez você já conheça, né? Que você aperta com o botão direito do mouse em cima do arquivo, vai em abrir com e daí seleciona o browser. Mas particularmente eu não gosto muito de abrir assim, eu prefiro usar o serve. Não tem problema, tá? Inclusive eu tô falando aqui, se você quiser pode fazer isso, mas recomendo que você use o serve e eu já vou explicar o porquê que eu gosto e acho tão legal essa ferramenta. Bom, então para fazer a instalação do Node, você vai clicar nesse link aqui que eu já deixei, você vai cair direto nessa página. Aqui, você vai fazer a instalação da versão LTS. LTS significa Long Term Support, quer dizer que é uma versão que já está testada, é uma versão que está estável, então você pode usar, por exemplo, numa aplicação em produção, ok? Para o nosso ambiente de desenvolvimento, faz muita diferença entre a versão LTS e a Current? Sinceramente não, ok? Mas se habitue a sempre instalar, seja a versão de linguagem, de pacote, de qualquer coisa, se habitua a fazer a instalação sempre do LTS, beleza? Muito bem, então com o Node instalado, o que a gente vai fazer?
né? E para você ver se o Node realmente instalou, você vai rodar o comando node-v aqui no teu terminal. Se você tiver no Windows, é o prompt de comando, né, o CMD, mas digitou node-v, trouxe a versão, é que está funcionando. E aí, quando você faz a instalação do Node, aquele carinha ali, quando você clicar no botão do LTS, ele vai baixar um executável. Você abre esse executável, é uma interface visual que você só vai dando next, tá? Então não tem segredo nenhum. E depois que você fizer a instalação do Node, ele vai vir junto aqui um carinha chamado NPM, que é o Node Package Manager. É por ele que a gente faz a instalação de dependências externas, né? Ou seja, códigos que outros desenvolvedores fizeram, que são reutilizáveis, eles disponibilizam dentro do NPM e aí a gente consegue usar eles, tá? Então, npm-v 6.13.4. Esse npm vem junto com a instalação do Node. Muito bem. Agora vamos seguir os passos que estão aqui. Ó. Então, primeiro, a gente precisa clonar. Então, eu vou copiar esse cara e colar aqui. Depois, a gente precisa acessar a pastinha getCall e starterKit. Né? Então, o repositório ele tem duas pastas. O starterKit, que é onde a gente vai trabalhar, e esse final aqui é onde eu vou comitar os arquivos que a gente vai... todas as alterações que a gente vai fazer agora durante a aula, tá? Então, basta só para você se situar. Então, vamos acessar aqui a pastinha starterKit, ok? Então, cd getCall /starterKit. E aí aqui dentro a gente vai rodar o comando npm init-y para inicializar o nosso package.json, que é a descrição aqui, o descritivo da nossa aplicação, então onde vão ficar todas as dependências, enfim, tudo que a gente precisar para o nosso app. Vou copiar aqui o npm install serve-d, que eu vou instalar ele como uma dependência de desenvolvimento. E, por fim, aí a gente vai rodar npx serve. Esse npx aqui, ele é para rodar arquivos binários dos pacotes. Então, se eu abrir aqui, deixa eu abrir esse starterKit no meu VS Code, vou acessar a pasta Node Modules, e aqui dentro eu tenho uma pasta chamada bin. Essa minha pasta bin, dentro dela eu tenho um arquivo chamado serve, que é um arquivo JavaScript normal, tá? Um arquivo Node. Então, o npx é um alias para essa pasta. Então, eu posso rodar, por exemplo, npx serve. Ele vai executar o servidor para mim, ou, se eu quiser, eu posso executar aquele arquivo passando o caminho relativo dele. Então, node modules /bin /serve. Então, você vê que é o mesmo comando, só que com npx fica muito mais bonito, né? Então, é basicamente para isso que serve ele. E o npx também vai vir junto com o teu npm e com o Node. Se não vier, é só você jogar aí no Google, install npx e, enfim, se vira um pouquinho também, né? Mas, de qualquer forma, você pode executar também, como eu disse mais uma vez, com o caminho relativo. Esse daqui não vai dar erro em plataforma nenhuma, não tem como dar erro isso aqui, tá? Muito bem, então vamos lá. Deixa eu fechar. Dando uma olhada aqui bem por cima do nosso HTML, a gente tem o seguinte. Deixa eu executar, na verdade, primeiro para eu mostrar para vocês, né, como é que tá isso aqui. Então, npx serve. E eu falei que eu ia explicar, né, por que eu gosto de usar o npx, por causa disso aqui. Como a gente está subindo um servidor na nossa máquina em uma porta específica, consequentemente a gente consegue acessar esse mesmo projeto, essa mesma porta, por outros devices que também estejam conectados na mesma rede. Ou seja, aqui eu inicializei o meu servidor, ele está rodando em localhost 5000, tá? Então eu posso pegar esse link e acessar aqui no meu browser. Você vê que o projetinho já está aqui. Assim como, se eu abrir o meu celular, né, se eu pegar o meu celular e tiver com ele conectado na mesma Wi-Fi que o meu computador, que o meu notebook aqui tá, eu consigo acessar esse projeto também acessando pelo meu IP, né, pelo IP da minha rede. Então, 192.168.25.8, obviamente o seu vai ser diferente, mas se você conectar o seu celular na mesma rede que o seu computador tá conectado e acessar esse link aqui, essa URL, você vai conseguir acessar o projeto, vai ver tudo certinho, bonitinho, beleza? Bom, vou só dar uma organizada melhor aqui pra gente conseguir ver o código e a interface juntos. Beleza. Então vamos dar uma olhada aqui por cima do que eu fiz nesse meu HTML também para você não ficar perdido, né? Bom, eu tenho uma div container, que é um wrapper por volta de toda a aplicação. Ela é basicamente só para conseguir centralizar o formulário, né, o conteúdo no meio da minha tela. Né? Se centralizar é óbvio que é no meio.
Aí dentro dela eu tenho outros dois blocos. O meu primeiro é o header, que no meu header eu tenho só a minha logo. E o segundo é o content. O content contempla o form e o box de resultado aqui, né? O container de resultado. Então, se eu abrir aqui, tem o meu form e tem o meu div result container, beleza? Dentro do meu form, o que eu tenho? Eu tenho um form group, não, né? Eu tenho vários form groups aqui. E basicamente eu tenho a gente vai trabalhar com dois tipos de campos aqui dentro desse formulário. O primeiro são campos de texto normal, que na verdade são campos do tipo number, então eu não posso digitar letras aqui, nem caracteres especiais, só posso digitar números. E o outro tipo de campo são selects, né? Então a gente vai ter dois selects aqui para nível de atividade física e o sexo, beleza? Não tem muito segredo aqui, né? Uma coisa que talvez valha a pena falar, se você ainda não sabe, é o seguinte: se eu clico aqui em idade, né, sua idade, você vê que ele entrou no campo de idade. Se eu clico em seu peso, ele entrou também no campo de peso. Isso aqui a gente chama de focus, tá? Então, sempre que você está dentro de um input, dentro de um campo de texto, um select, um text area, a gente chama isso de focus. Então, olha só, estou com foco aqui dentro do campo de idade, foco dentro de peso, de altura. Se eu clico aqui, olha só, ele deu foco no meu select, aqui a mesma coisa. Isso acontece porque a gente colocou aqui um label. Dentro desse label, a gente adicionou uma propriedade, um atributo chamado for, e esse for aqui, o valor dele é o ID do campo que a gente quer, que ele dê foco quando for clicado. Então, por exemplo, se eu quiser que ele, quando eu clicar em seu sexo, ele dê o foco no campo age, né, no campo de idade. Então, volto para cá, agora quando eu clico em seu sexo, ele cai aqui para dentro da sua idade, beleza? Então é assim que a gente faz esse tipo de coisa direto no HTML, sem precisar de JavaScript nem nada desse tipo. Bom, aqui é o input number, não tem muito segredo, e aqui também é um outro input, um outro select, tá? Esses valores aqui eu, de novo, não criei, tá? Não tirei da minha cabeça, isso daqui foi pesquisa que eu fiz, e aí eu encontrei esses números, são números que o pessoal mais usa, basicamente, para fazer esse tipo de cálculo que a gente vai fazer aqui de calorias e metabolismo basal, esse tipo de coisa. Bom, aí aqui eu tenho o meu button, e por fim eu tenho o meu result container, que é só um H2, e aí eu tenho o div aqui com uma lista não ordenada, né, o L e LIs. Bom, é basicamente isso que a gente tem dentro do index.html. E aí a outra coisa que a gente vai dar uma olhada é a nossa pastinha assets. Essa minha pasta assets, eu tenho aqui uma pasta dentro dela chamada images, que tem só o meu logo, e uma outra pasta chamada CSS, que aí eu tenho todos os estilos da minha aplicação. A única coisa de diferente, entre aspas, que a gente tem aqui é só esse import aqui da fonte Montserrat, que é a fonte que eu estou usando aqui na aplicação, que eu peguei lá do Google Fonts, ok? Muito bem, então vamos começar a brincar da seguinte maneira. Vou criar uma pastinha aqui dentro de assets chamada JS. Dentro dessa pasta eu vou criar um outro arquivo chamado script.js, ok? Agora a gente tem que trazer esse arquivo para dentro do nosso HTML. E aonde que a gente vai fazer isso? Bom, deixa eu explicar o motivo de a gente colocar ele no final do body, tá? Porque a gente vai colocar ele aqui. Então vou botar aqui já script/script, src, para a gente fazer a referência, né? Então source. E aí, onde é que está o nosso arquivo? Está dentro da pasta assets, dentro de assets JS, e aí script.js, ok? E aí vamos botar o type aqui, text/javascript. Por que a gente coloca ele aqui no body? Talvez você já tenha visto alguns scripts que ficam aqui no head, e alguns que ficam aqui no body e acaba gerando essa confusão. Mas basicamente o que acontece? Quando o browser está lendo, quando ele está interpretando o nosso arquivo HTML, ele faz essa interpretação linha a linha de cima para baixo, tá? Então ele lê primeiro o doctype, HTML, head e assim ele vem vindo, ok? Bom, quando a gente for aqui criar o nosso script que vai ouvir pelo evento de submit do nosso form, a gente primeiro precisa encontrar o nosso form dentro do nosso document, dentro da nossa DOM. O que é a DOM? É a nossa árvore de elementos HTML, ou seja, tudo que a gente tem aqui é o nosso DOM, tá? Então todas essas tags aqui, elas têm uma representação dentro da nossa DOM. E para a gente criar esses carinhas que vão ficar ouvindo por eventos, esses
nós da DOM, né, essas tags aqui, elas já precisam estar criadas. Então, dessa forma, se a gente coloca esse script aqui em cima, se a gente coloca esse script aqui em cima, dentro do head, o que vai acontecer? Ele vai ler daqui para cá, vai cair, vai importar aqui o script. Dentro do script, a gente vai fazer a parte que cria os listeners para o nosso form, e aí a gente vai ficar tentando encontrar um form, só que na verdade esse form ainda não foi criado, né? Esse form vai ser criado aqui embaixo, na linha 17, só que a gente já está tentando acessar ele na linha 8, então não funciona o código, ok? Eu vou deixar ele aqui em cima propositalmente, só para vocês verem isso realmente dando erro, e aí depois a gente vem aqui e arruma isso, beleza? Tá, deixa eu apagar esse espaço. Muito bem, então, como eu disse, a gente precisa encontrar o nosso form dentro da nossa árvore de elementos que a gente tem do JavaScript, dentro do JavaScript. Como é que a gente faz isso? Vou criar uma const para atribuir a referência a esse form dentro de uma variável. Então, variável form vai ser igual a document, então o documento, ponto. E aí a gente tem um método que a gente consegue encontrar elementos dentro da nossa árvore pelo ID, tá? Esse ID aqui que a gente coloca no HTML. Então, eu vou copiar aqui o ID que eu coloquei, que é o meu form, e eu vou fazer o seguinte, get element by ID form, ok? E agora a gente vai criar o event listener propriamente dito, né? Que é o listener. O que é isso? É basicamente uma função que vai ficar ouvindo toda vez que acontecer algum tipo de evento. O que é algum tipo de evento? Na verdade, a gente tem uma lista de eventos que a gente pode trabalhar com JavaScript, né? Vou falar alguns aqui só. Na verdade, eu vou mostrar. Então, se eu vier aqui e dar um form.add event listener e passar uma aspas aqui como primeiro parâmetro, olha só, tudo isso aqui são eventos que a gente pode ficar ouvindo de qualquer elemento que a gente tiver dentro da nossa árvore de elementos, aqui dentro do document. Então a gente tem blur, a gente tem mouse, alguns eventos de mouse, né? Então mouse enter, mouse leave, tem o evento de click, quando a gente clicar em alguma coisa. Enfim, então, no nosso caso, a gente quer ouvir o evento de submit, ok? Então toda vez que esse form for enviado, e tem duas formas que ele pode ser enviado aqui, né? A primeira delas é dando um enter, então você vê que ele gera um refresh, ou clicando aqui em calcular, ele também gera um refresh, porque esse nosso botão aqui é do tipo submit, então ele dispara um submit. E aí o segundo parâmetro que a gente vai passar aqui é uma function, tá? Essa function é a função que vai ser executada toda vez que esse evento acontecer. Então, se fosse um evento de clique, essa function ia ser executada toda vez que o elemento que a gente está atribuindo o event listener fosse clicado, ok? Então, no meu caso é o submit, e essa função ela recebe um parâmetro chamado event, que é propriamente o evento que está acontecendo. E aí, o que acontece aqui? Bom, no meu form, eu não quero que a minha tela ela sofra esse refresh. E esse é o comportamento padrão dos formulários no HTML, tá? Então, toda vez que a gente submete um formulário, a página atualiza. Eu não quero que isso aconteça. Bom, a gente tem uma funçãozinha aqui no event justamente para fazer isso. Então, eu posso fazer o seguinte, ó, event.prevent default e salvo o arquivo. Então, isso aqui está dizendo para o JavaScript prevenir o comportamento padrão que tem do evento submit para o meu form. Ok? Se eu atualizar aqui, ele não vai funcionar, justamente por aquilo que eu falei para vocês de... Olha só, do script está sendo carregado antes... Opa, meu Deus do céu. Do script está sendo carregado antes do form estar dentro da nossa árvore de elementos. Então, olha só, ele está dando aqui que ele não pode adicionar um event listener para null, ou seja, ele não conseguiu encontrar dentro do nosso document nenhum elemento com ID form. Então, se a gente vier aqui agora, pegar esse script e jogar ele para baixo do body, né, antes de fechar o body, desculpa, salvei, atualizo, olha só, ele não deu mais erro, e agora... Vamos mandar o submit. Olha só, ele não está mais atualizando a página. Posso até colocar aqui um console.log submit emitted. Tá? Então, vamos lá. E olha lá, no nosso console, ele está... já estamos conseguindo ouvir aos eventos de submit, né? Isso inclui dar um enter aqui, ó. Então, muito bem. Bom, eu gosto de separar a responsabilidade das coisas, né? Então eu não vou deixar aqui essa function desse jeito. Eu vou criar uma nova function chamada handle submit, que na verdade o que eu posso fazer? Eu posso
recortar essa function aqui. Vou dar um nome para ela, então handle submit. E aí, no lugar de passar ela aqui direto, eu passo só a referência para ela, né, que é o handle submit. Beleza? Então, nada mudou. Vamos lá, agora a gente precisa fazer o quê? A gente precisa pegar os valores que o usuário digitou. Vamos começar aqui pelos campos number, que é a forma mais fácil, tá? Essa forma ela vale tanto para campo number quanto para campos text, e-mail, enfim, todos esses campos que não sejam radio, checkbox e select, tá? Basicamente. Muito bem, então vamos lá. Como é que a gente faz isso? Vou criar aqui uma variável, vou pegar primeiro a idade, então const age vai ser igual. Da mesma forma que a gente fez um event listener aqui, para fazer um event listener a gente precisava pegar a referência de um elemento dentro da DOM, a gente precisa fazer para pegar o valor de um input também. Então, document.getElement by ID. Qual que é o ID que a gente colocou para o meu age? Então, aqui dentro do meu input eu tenho o ID, opa, aqui, né? Tenho o ID age. Então, vou copiar isso aqui, vou jogar aqui, e aí a gente tem uma propriedade chamada value. Opa, value, tá? Vou dar um console log aqui nesse meu age, vou atualizar e vou botar aqui 23. Calcular, olha só, ele já deu o log aqui para mim, 23. Então a gente já está conseguindo resgatar o valor que o usuário digita dentro desse campo. Mas é o seguinte, a gente vai, como eu já falei para vocês, né, a gente vai pegar esses valores que o usuário digita e vamos aplicar uma expressão matemática em cima deles. Ou seja, para a gente fazer cálculo, a gente precisa de objetos, de valores do tipo number. E se eu vier aqui e der um type of... Opa, oh meu Deus, type of nessa minha variável age, olha só. Mesmo a gente tendo passado o tipo number aqui para o nosso campo input, ele continua vindo como uma string aqui para o meu JavaScript. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma function get input number value e vou fazer o seguinte, vou receber como parâmetro aqui um ID e eu vou retornar esse cara aqui. Então, return esse cara. E aí, no lugar de colocar o age aqui direto, né, hardcode, eu passo o parâmetro que eu vou informar quando eu chamar essa função. E aí, no lugar de chamar ela aqui em cima desse jeito, eu simplesmente vou fazer isso aqui e tirar o value. Beleza? Vou salvar, vou atualizar e vamos ver. Ok, continuou retornando ali string, sem problema nenhum. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Vamos tirar aqui, vamos vir aqui de novo, 23, então 23 e string. E agora eu só vou envolver isso aqui dentro de uma função nativa do JavaScript chamada number, que é justamente para converter strings em números. E agora, vamos ver, 23, olha só, já troca até a cor aqui no console, né? Deixa eu aumentar um pouquinho. Você vê que até a cor de quando é número, quando a gente está trabalhando com um número, ele não fica mais branco como estava com uma string, ele fica esse roxinho aqui no meu caso, né? Eu estou usando o dark aqui no Chrome. E aqui embaixo, o typeof já retornou pra gente que é um number, ok? Então, já estamos prontos para pegar os outros valores também. Então, a gente tem mais 3 valores aqui numéricos, né? Então, a gente tem o age, a gente tem o, deixa eu ver, weight e a gente tem o height, que é o peso e a altura, beleza? Muito bem, agora a gente precisa pegar os valores dos campos select. Como é que a gente faz isso? Eu vou criar uma nova function chamada getSelectValue, ou getSelectedValue, né? Que também vai receber um ID. E aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar um const select, mesmo processo, eu vou encontrar esse elemento pelo ID lá na minha árvore de elementos, então document.getElementById, passando o ID. E agora, o que acontece? Esse select aqui, a gente não pode acessar simplesmente um ponto value e ele vai retornar o value da opção que a gente selecionou. Não, a gente precisa fazer isso de um jeito um pouquinho diferente. Aqui dentro a gente tem duas propriedades, então a gente tem o select options e o select.selectedIndex. Esse options é basicamente, vamos lá, vou tentar exemplificar de um jeito meio besta, mas é como se a gente tivesse um array. Dentro desse array, a gente vai ter vários objetos com um value. E aí, a gente tem, por exemplo, aqui 1.2, 1.35 e nananã. Então, value 1.2,
1.35 e assim por diante, tá? No nosso caso, por exemplo, aqui do sexo, vamos ali que só tem 2, então eu vou ter lá male e female, ok? Que são essas duas opções que a gente tem aqui, ok? Então, esse nosso options é basicamente isso aqui, beleza? Já esse selected index, esse cara aqui é um número que começa em 0, né? Contagem em array, contagem de posições em vetores, isso em qualquer linguagem de programação, tá? Não é uma exclusividade de JavaScript, sempre começa em 0, ok? Então, basicamente, esse selected index, ele representa qual é o index do elemento que está selecionado na tela. Então, aqui é 0 e aqui é 1. Então, quando tiver selecionado masculino, o selected index é 0, e o selected index, quando tiver selecionado feminino, é 1. A mesma coisa acontece aqui para baixo, né? Então, a gente vai ter 0, 1, 2, 3 e 4. Ok? Então, a partir disso, se você já é um pouquinho mais ligeirinho, acho que você já entendeu como é que a gente faz para pegar o valor o value, né, que a gente quer da option selecionada. Mas é o seguinte, como é que a gente acessa posições dentro de um array? A gente acessa da seguinte forma: a gente pega o array, então select options, e dentro dele a gente coloca o index que a gente quer acessar. Então, se eu acessar aqui 0, ele vai me retornar o male. Se eu acessar aqui 1, se eu acessar aqui 1, ele vai me retornar o objeto female. Então, é mais ou menos dessa forma que a gente vai acessar as propriedades dos nossos selects, ok? Então, a gente pega do seguinte, vamos lá. Vou retornar o meu select.options. Oh, meu Deus, options. Dentro dele, eu vou acessar o selected index, e aí eu quero que ele me retorne o value, beleza? Então, vou criar aqui agora um const, deixa eu deixar na ordem, gender igual a getSelectedValue, vou passar gender, por que gender? Porque é o ID que a gente colocou no nosso campo aqui, né, no nosso select. Salvei isso aqui e vamos dar um console log gender, tá? Então, vou atualizar, vou mandar calcular, e olha só, ele me trouxe male, vou pôr em feminino, e ele me traz female, ok? Muito bem, deixa eu pegar agora aqui o último campo, que é o activity level. Então, activity level, deixa eu colar aqui, e vamos só testar, e olha só, 1.2, 1.725 e por aí vai, beleza? Deixa eu botar isso aqui em camel case, e é isso. Muito bem, então agora a gente vai usar a nossa fórmula. Deixa eu pegar ela aqui, porque ela é uma fórmula meio louca, e eu não lembro isso aqui de cabeça nem ferrando. Beleza. Essa fórmula que a gente vai aplicar, ela é condicional, ou seja, a gente tem uma fórmula para homens e uma fórmula para mulheres. Então, a gente vai ter que fazer isso de alguma forma. E a gente vai usar uma expressão, meu Deus do céu, uma condicional ternária, tá? O que é isso? Basicamente é isso aqui, ó. A gente vai criar uma variável, tmb. Eu gosto de usar parênteses para encapsular as coisas quando eu vou quebrar a linha e fazer esse tipo de coisa. É um costume meu, não precisa, mas ok. E uma operação ternária consiste basicamente no seguinte: a gente cria a condicional, então gender igual a female. Então, se o sexo selecionado aqui na interface for female, eu quero que faça alguma coisa. Então, faça alguma coisa. Se não for, eu quero que faça outra coisa. E aí, como que a gente indica isso aqui? Eu vou botar uma exclamação e 2 pontos. Então, é basicamente um if e um else, ok? Então, se essa condição der certo, ele cai no que vem depois da interrogação, ok? Se não, se der errado, né, se no caso aqui for male, ele vai cair aqui nessa segunda expressão, certo? Beleza, agora vamos aplicar a fórmula aqui, que é basicamente o seguinte: 655 mais 9.6 vezes weight, ou seja, vezes o peso que a pessoa selecionou, mais, abre parênteses de novo, 1.8 vezes a altura, vezes height, menos 4.7 vezes a idade. Meu Deus, beleza. Show, então essa é a fórmula que a gente vai usar para mulheres. Eu vou colar ela aqui embaixo, porque para os homens é relativamente parecido. O que a gente vai mudar é basicamente o
655 aqui passa a ser 66. Esse 9.6 é 13.7. Esse 1.8 é 5 e esse 4.7 é 6.8. É isso? É isso aí, beleza. Muito bem, então essa é a fórmula para a gente fazer o cálculo da taxa metabólica basal. É isso aqui que significa TMB, tá? E aí, uma das coisas que a gente vai mostrar aqui na interface também é para manter o peso, a quantidade de calorias de manutenção que a pessoa precisa ter. Então, vou criar uma const maintenance, vai ser igual a minha TMB, vezes o meu activity level, tá? Então, vezes o nível de atividade que ele selecionou aqui. Por isso que eu disse que esses valores aqui eu não criei, tá? É bom você manter os mesmos. Bom, aí é o seguinte, esse activity level, assim como a gente fez aqui com os inputs number, a gente precisa converter ele em um number também, porque o valor que ele retorna aqui do select é uma string e a gente está operando, né? A gente está fazendo uma operação matemática em cima dele. Então, eu vou retornar aqui um number, beleza? Vou dar um console log agora nesse maintenance e vamos ver o que acontece. Então, vamos lá. Masculino, 22, seu peso 79,176. Nível de atividade física, vamos colocar aqui atividade intensa. Vou mandar calcular. Opa, não é TMB, né? Opa, também. TMB. Foi, beleza. Vamos lá. Então, 22, 79, 176 e atividade intensa. Calcular. Então, olha só, ele me retornou aqui esse número com .75 no final. Eu não quero isso aqui, eu quero apenas números inteiros. Então, como que a gente pode fazer isso? A gente vai usar aqui o math.round. Tá? O que esse math.round faz? Basicamente, ele arredonda o valor, o número que a gente passar aqui dentro dele como argumento, ele arredonda isso para o número inteiro mais próximo dele. Então, por exemplo, o seguinte, math.round 0.1. Qual que é o número mais perto de 0.1? É 0. Então, o número inteiro, tá? Então, ele retorna aqui o 0. E isso vai até o 0.2, 0.3, 0.4. E a partir do 0.5, ele começa a retornar o número de cima. Então, por exemplo, se eu tiver 1.2, 1.3... 1.4 e aí 1.5 ele pula para 2, tá? Então, basicamente essa que é a funcionalidade, né, como o math.round funciona. Deixa eu fechar isso aqui. Muito bem, e agora a gente só precisa de mais dois valores, né? A gente já tem a taxa de metabolismo basal, que é essa variável TMB. A gente também já tem aqui a quantidade que ele precisa para manter o peso, que é esse maintenance. E aí a gente vai criar o para perder peso. Então, lose weight vai ser só o meu maintenance. Maintenance menos 450. Isso aqui é um número que, de novo, eu não estou chutando, tá? É uma média que o pessoal de nutrição aí recomenda se manter para ganhar e para perder peso. Então, para ganhar peso é a manutenção mais 450 calorias e para perder peso é a manutenção menos 450 calorias, beleza? Bom, a gente já tem todos os dados que a gente precisa aqui, agora a gente precisa só colocar esses dados aqui na interface. Como que a gente vai fazer isso? Deixa eu salvar aqui. Eu vou vir aqui no meu HTML e eu vou recortar na verdade eu vou recortar todo o conteúdo que está dentro desse div aqui, tá? Então eu vou deixar essa div result container vazia, beleza? Vou salvar isso aqui, vou atualizar, beleza, sumiu da tela. Venho aqui dentro do meu script, vou criar uma const chamada layout. Vou usar aqui a crase, tá? Então, isso aqui a gente chama de template string dentro do JavaScript. É como se a gente estivesse fazendo um const layout igual a uma string, né? Aspas simples. Porém, isso aqui permite que a gente quebre linhas e que a gente faça uma coisa que a gente chama de interpolação, que é adicionar variáveis aqui dentro, maintenance, tá? Sem precisar, por exemplo, ter que fazer manutenção, mais, né, sem a gente ter que concatenar a variável aqui. Então, isso aqui é uma forma bem mais elegante e mais legível, né, da gente ter o mesmo resultado que a gente teria usando uma string normal. Bom, então, vou jogar aqui o código que a gente acabou de recortar, tá? Então, código HTML normal.
E agora eu só vou substituir esses valores aqui pelas variáveis que a gente criou. Então, deixa eu quebrar a linha. Metabolismo basal é a nossa variável TMB. Então a gente usa interpolação, tá? É $1 e chaves. E aí entre as chaves a gente coloca o nome da variável que a gente quer que apareça aqui. Aqui, para manter o peso, é a nossa maintenance. Para perder peso é o meu lose weight. E para ganhar peso é o meu gain weight. Beleza? Show. Vou salvar isso aqui. Obviamente não vai acontecer nada, né? Porque a gente não está atribuindo isso a lugar nenhum. Então, se eu clicar aqui em calcular, não vai dar absolutamente nothing. Então, olha só. E como é que a gente faz agora para jogar esses valores dentro de algum lugar? Eu vou fazer o seguinte. Aqui na minha result container, eu vou adicionar um ID nela, chamada result. Vou copiar esse result aqui. Vou voltar aqui na minha função e vou fazer o seguinte. Const result vai ser igual. Vou localizar essa div que a gente acabou de atribuir o ID lá no meu document, na minha árvore de elementos. Então, document get element by ID, passando result. E aí eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse result e vou dizer, olha, no seu HTML, ou seja, no seu conteúdo, eu quero que você preencha com layout, que é essa variável que a gente acabou de criar, tá? Vou salvar isso aqui, vou atualizar e vamos ver agora. Então, masculino, sua idade, 22, seu peso, 79 e sua altura, 1,76. Atividade intensa. Vou clicar em calcular e, bum, olha só, tá tudo aqui. Ok. Por que isso aqui tá desse jeito, né? Ele botou aqui esse ponto 7 na frente porque a gente não usou o mathRound aqui na TMB. Então, math.round na TMB também. Vamos lá de novo. Então, 22, oh meu Deus, 79, 176 e atividade intensa. Calcular. E agora sim, ó, a gente não tem mais casa decimal na TMB também. E finalizamos a nossa aplicação. Olha só. Bom, a gente viu alguns conceitinhos que, como eu disse, são simples, mas são muito importantes, né? A gente também separou responsabilidade, isso aqui é uma coisa bem legal que a gente fez, então, como a gente tem uma função que faz um parse desses valores e a gente usa esse parse muitas vezes, a gente encapsula isso dentro de uma função, por quê? Porque se depois, por algum motivo, eu não quiser mais converter esses valores para number, eu posso simplesmente tirar aqui e isso já se aplica a todas as variáveis que estão chamando essa função. Então isso é algo bem legal de se fazer também, beleza? Bom, galera, eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham curtido essa aula. Eu sei que foi meio corrida, mas tentei explicar o máximo que eu consegui aqui. É a primeira aula também, então se eu der umas travadas aqui, você me desculpa, beleza? E no mais é isso. Então espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Se inscreva aqui no canal, deixa um like. De novo, vou deixar o Instagram aparecendo aqui na minha tela. Me segue lá, beleza? Me dá essa fortalecida. E é isso aí. Então te vejo na próxima aula.